Olá, meus irmãos, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos aqui na carta de Tiago, legal? Estamos fazendo todos esses estudos de forma remota para o bem-estar dos irmãos e não deixem de fazer uso dos comentários ou aqui do YouTube ou então lá do grupo do WhatsApp do nosso pequeno grupo, tá certo? Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, vamos orar para, mais uma vez, rogar a bênção do nosso Senhor, para que Ele venha a nos mostrar as verdades eternas. Convido os irmãos a abaixarem as suas cabeças. Oremos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor, rogando a Tua bênção, rogando, Senhor Deus, o Teu conhecimento. Nos dá de beber, Senhor Deus, da fonte do conhecimento, Senhor Deus, da vida eterna. Santo Deus, nós queremos Te rogar, Senhor, que os nossos corações duros, eles venham se submeter, eles possam ser subjugados à Tua palavra, Senhor Deus, e que essas verdades elas possam ser permanentemente gravadas nos nossos corações. É isso que nós Te rogamos. Abençoe esse estudo, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós finalizamos o capítulo 1 de Tiago e hoje nós iremos entrar em um capítulo que ele é bem polêmico. É um capítulo que ele pode ser mal interpretado e com isso ele pode trazer muitos perigos para o nosso entendimento de uma fé saudável, de uma fé bíblica. Então, lembrando um pouco o contexto da carta de Tiago, nos é várias vezes mencionado a respeito de dinheiro, a respeito de riquezas, porque nesse período a igreja estava passando por um momento de grande tribulação. Nós vemos pessoas que perderam os seus bens, pessoas que estavam em grande dificuldade financeira, e essas pessoas perderam os seus bens simplesmente por serem cristãs, simplesmente por se recusarem a seguir o padrão do mundo daquela época e adorar o imperador. Por isso, muitas vezes elas eram presas, elas eram lançadas às feras, eram exiladas em terras distantes. E isso acontecia e, por consequência da perseguição, era um contexto de bastante pobreza na igreja daquela época. E percebam, meus irmãos, como Tiago ele vem tratando, em meio à dificuldade, é que o nosso coração, a perversidade do nosso coração, às vezes ela fala mais alto. Então, percebam bem que o assunto que vai ser tratado agora do verso do 1 ao 13, fé e favoritismo. Tiago capítulo 2, versos do 1 ao 13. Meus irmãos, não tenhais fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre e andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomado de perversos pensamentos? No verso 5 ele fala, ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e não são eles quem vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome
que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo as Escrituras, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, por que matas? Vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, meus irmãos, veja que uma teologia fraca, ela pode redundar em uma vida de perversidade, em uma vida praticante de pecado. Naquele contexto, um contexto de grande pobreza, onde a igreja estava com vários irmãos passando necessidade, ao adentrar uma pessoa rica dentro da congregação, dentro da igreja, alguns poderiam buscar atingir favores, tratar melhor essa pessoa rica para que essa pessoa rica voltasse mais, desse um dízimo ou uma oferta maior e isso, assim, dessa forma, suprir a igreja. O que Tiago fala, meu irmão, é que seguir por esse caminho, seguir pelo caminho de praticar o favoritismo de algumas pessoas atrás de um ganho financeiro é uma direção contrária à de Deus. Nós não podemos dar tratamentos diferentes às pessoas de acordo com a sua conta bancária ou as suas posses. Porque o argumento que Tiago traz para a gente aqui, dos versos 5 ao 7, é que Deus escolheu os pobres na visão do mundo. Lembre-se, o contexto aqui da igreja era um contexto de pobreza. Não é que Tiago está simplesmente louvando a pobreza e ser pobre é algo muito bom. Não é esse o pensamento, meus irmãos. O que Tiago está falando aqui, nós devemos enxergar o contexto da carta. Então veja, muitos crentes já eram pobres antes da conversão. E como eu falei aqui anteriormente, alguns crentes se tornaram pobres após a conversão, por conta da perseguição. Então veja, a incoerência mostrada por Tiago aqui é que não apenas o nosso coração, o coração pecaminoso, ele pode levar a um favoritismo dessas pessoas atrás de um ganho financeiro, mas Tiago aponta aqui uma coisa que era incompatível não era coerente com a igreja. Por quê? Porque muitas dessas pessoas que eram ricas, muitas dessas pessoas que eram poderosas, elas estavam dentro da igreja, sendo honradas, ganhando um tratamento diferenciado. No entanto, essas pessoas não se mostravam como sendo verdadeiros cristãos, não se mostravam como sendo positivos para a igreja. Porque, como o Tiago fala para a gente aqui, dos versos 5 ao 7, essas pessoas, elas eram contra a igreja. Eram elas que muitas vezes denunciavam o ajuntamento de cristãos para as autoridades. E sendo o culto a Deus algo proibido, a igreja estava sofrendo na mão dessas pessoas. Então veja como era incompatível, meus irmãos. A igreja estava favorecendo algumas pessoas poderosas atrás de um ganho pessoal, atrás de algum lucro, de um retorno financeiro, mas por outro lado,
através dessas mesmas pessoas, a igreja estava sofrendo grandemente, sendo denunciada, sendo arrastada para tribunais, como ele fala aí dos versos 5 ao 7. Mais adiante, nos versos 8 ao 13, ele condena mais uma vez esse favoritismo. Não apenas naquele momento, naquele contexto da igreja, mas esse favoritismo ele já era condenado desde a lei mosaica, desde a antiga aliança. O que Tiago cita para a gente aqui, no verso 8, é uma citação de Levítico 19 e 18, como ele chama para a gente da lei régia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, a parcialidade no tratamento com o meu próximo é pecado. Quando ele fala aqui no verso 9 sobre acepção de pessoas, e ele não apenas denuncia o pecado, mas ele mostra o agravo que é a transgressão da lei. Dos versos 10 ao 11, ele mostra pra gente de que aquele que é culpado de um ponto da lei, ele é culpado de todos os outros pontos. Quem peca contra o não matarás, ele também peca em todos os outros, ele também incorre em todas as outras faltas. E ele finaliza essa perícope aqui, dos versos 12 ao 13, nos lembrando que nós devemos viver cientes de que seremos julgados. Todos nós, meus irmãos, seremos julgados. Todos nós daremos conta das nossas obras. É claro que junto ao Pai, nós, as pessoas que são remidas pelo sangue do Cordeiro, nós temos um advogado, como nos fala João. Nós temos um defensor, alguém que viveu aqui na terra, alguém que sabe todas as dificuldades que nós estamos passando. No entanto, não deve sair da nossa mente que nós daremos conta de todos os nossos atos. Agora, finalizando aqui o verso 13, ele dá sequência em um outro tópico, dos versos 14 ao 26, onde ele vai falar sobre uma dualidade que, na verdade, não é uma dualidade. Ele vai falar de fé e obras. E esse texto, meus irmãos, prestem bastante atenção porque ele foi muito incompreendido ao longo da história. Muitos arminianos utilizam esse texto para falar sobre o quanto que as obras são importantes na nossa salvação. Vamos fazer uma leitura aqui bem próxima, bem acurada, para que nós não percamos o foco daquilo que Tiago quer nos falar nesses versos. Então acompanhe aí a leitura de Tiago, capítulo 2, e eu vou ler agora só por enquanto dos versos 14 ao 19. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, dar-lhes o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Vamos analisar esse bloco de versículos aqui, meus irmãos. Ele começa fazendo uma pergunta bem provocativa, tá? Aí no verso 14. Qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Veja, o que deve ficar bem claro na nossa mente, meus irmãos,
é que o que Tiago quer mostrar para a gente aqui não é separar fé e obras como se fossem dois conceitos distintos. Uma analogia que me ajudou bastante a entender esse texto é ver que Tiago está tentando mostrar fé e obras como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Como se fossem duas características que são indissociáveis. Como é que a gente consegue enxergar isso nesses versículos, meus irmãos? Veja só, aqui no verso 15 e 16, Tiago dá uma ilustração. Ele fala que se uma pessoa que tem o conhecimento de que tem um irmão que está passando necessidade, que não tem o que comer nem o que vestir, mas esse irmão, essa pessoa despede esse necessitado, falando para ele se fartar. Veja, o texto dá como se essa pessoa estivesse aparentemente se importando com esse necessitado. Falando, olha, vai lá, vai embora, se farte, se vista adequadamente. No entanto, essa pessoa, mesmo tendo o conhecimento que o necessitado está passando por uma situação difícil e ainda assim não o ajuda, essa pessoa, ela mostra uma fé falsa. Ela aparentemente se importa, no entanto, apenas de palavra. É algo que não procede do seu coração, como ele fala pra gente aqui no verso 17, quando ele diz: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Veja, no verso 18 é onde muitas vezes está a chave da confusão. Porque no verso 18 ele coloca a fé como se fosse algo oposto. Mas ele quer justamente confrontar essa visão de que fé e obras são coisas opostas. Veja, a resposta para a gente é trazida quando se percebe que ou você tem os dois ou você não tem nenhum. Acompanhe aí, meus irmãos, verso 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Perceba, meus irmãos, a fé, nós sabemos, segundo a definição de Hebreus, que é o fundamento das coisas que não se veem, tá? Mas se você prestar atenção, fé é algo que todo ser humano tem. Até mesmo os ateus. O ateu, ele tem fé na ciência, ou na sociedade, ou na sua ideologia. Ele crê que aquilo dali é bom, é positivo, vai vir a salvação, não a salvação espiritual, mas vai vir o crescimento, vai vir o progresso. Seja através da ciência, como eu falei, da ideologia, seja através do líder, seja através do Estado, mas fé verdadeira, meus irmãos, fé salvífica, é isso que Tiago está querendo mostrar. E ele está exemplificando de uma forma bem clara, falando que ou você tem fé salvífica que produz frutos, ou talvez você não tenha fé. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que fala ter fé apenas de boca, ela se assemelha, sabe quem? Acompanhe comigo aqui no verso 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Veja, meus irmãos. Tiago, ele está traçando um paralelo aqui de que aquelas pessoas que creem, que apenas têm fé, elas não são muito diferentes dos demônios. Veja que comparação pesada, veja que coisa que choca a gente, mas é puramente a verdade, meus irmãos.
se nós não conseguirmos demonstrar essa nossa fé, se essa nossa fé salvífica ela não resultar em frutos, nós precisamos rever a certeza da nossa fé, o fundamento da nossa fé. Se a nossa fé ela se fundamenta apenas em palavras, ou se a nossa fé ela se fundamenta em frutos sólidos. E entenda só, meus irmãos, vamos fazer uma pequena diferença. Eu não estou falando que fruto significa a igreja cheia. Não, olha, aquela igreja ali, ela é cheia, ela possui muito fruto. Infelizmente, nós não podemos associar uma igreja cheia a uma igreja operante. Porque, infelizmente, uma das maiores igrejas do nosso país não passa de uma sinagoga de Satanás. As igrejas neopentecostais que atraem pessoas através da fé em coisas que estão alheias à palavra de Deus, elas não são frutos. Isso não são frutos. Isso daí não é uma igreja frutífera. Não é uma igreja operante. É uma igreja inchada de pessoas ímpias, que buscam os seus próprios interesses, que quando se frustram na primeira oportunidade, essas pessoas pegam raiva de Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer essa separação aqui, tá legal? Continuando, ele nos dá exemplos bíblicos aqui dos versos 20 ao 24, quando ele nos mostra aqui o argumento em Abraão. Veja só, do 20 ao 24, ele fala para a gente o seguinte: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? E dessa forma, a partir do verso 21, ele chama para a gente o exemplo de Abraão, quando lá em Gênesis 15, ele nos mostra a obra de Abraão. Mas veja, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que, nesse caso aqui, o exemplo que ele está trazendo é que, mais uma vez, nós não devemos separar fé de obras. Nós não devemos apontar que as obras de Abraão foram o que salvou ele. Pelo contrário, meus irmãos, o que nós enxergamos aqui é que a fé de Abraão permitiu ele fazer obras inimagináveis. Sendo Abraão descrito lá na galeria da fé de Hebreus 11 como a galeria dos heróis da fé. Ele é descrito como o pai da fé. Veja, meus irmãos, ele não foi... o que ele está falando para a gente aqui é que o instrumento da salvação de Abraão foi uma fé verdadeira. Mas uma fé verdadeira, por consequência, naturalmente, ela produz obras. Pelas obras ele foi justificado. Veja, Abraão, é claro, ele foi justificado pela fé, mas tendo como obras a evidência dessa fé verdadeira. O ponto de Tiago é esclarecer que as obras também fizeram parte de Abraão. Veja, Abraão, aquele que mais se menciona a respeito de fé, ele não ficou apenas nas suas palavras. Abraão, aquela pessoa que foi chamado pai da fé, ele não mostrou a sua fé através somente da doutrina ou daquilo que ele ouviu de Deus. Ele recebeu a promessa do próprio Deus. E ele foi chamado de pai da fé porque ele agiu.
porque ele levou Isaque para ser sacrificado no alto do monte. E Hebreus mostra pra gente, meus irmãos, que Abraão tinha fé tamanha de que ou Isaque seria morto e iria ressuscitar, Deus iria cumprir a sua promessa. Abraão tinha tanta fé na promessa de Deus que ele sabia que, de alguma forma, Isaque não morreria. De alguma forma, Isaque não morreria. Ou Deus iria impedir a morte de Isaque, que foi o que aconteceu, ou então Isaque até mesmo ressuscitaria dos mortos. Isso daí nos é falado na carta aos Hebreus. Certo, pessoal? Então, mais uma vez, a gente enxerga que fé e obras não são coisas opostas, mas pelo contrário, elas são as duas faces de uma mesma moeda. Então, ele dá sequência aqui dos versos 25 e 26, mostrando mais exemplos bíblicos, mostrando mais exemplos na antiga aliança. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ainda que Raabe foi justificada pela sua fé, essa fé ela foi evidenciada em proteger os emissários de Israel, porque Raabe cria e temia no Deus de Israel. E o verso 26 ele finaliza com o terceiro e último exemplo que Tiago poderia dar. Você imaginaria um corpo sem espírito? Não existe lógica de um corpo sem espírito. Ou ele está vivo ou ele está morto. Um corpo vivo, ele é incoerente sem o espírito. Da mesma forma que não é coerente imaginar fé sem obras. O ponto aqui, meus irmãos, desse capítulo não é a argumentação da salvação que é paga 50% por obras, 50% por fé. Isso daí é o ensino católico, isso daí é o ensino arminiano. Mas o que Tiago, por várias vezes, ressaltou aqui é que a salvação pela fé, ela não pode ser dissociada de frutos, de obras. O verdadeiro crente, ele é salvo pela graça. Isso é fato. Por meio da fé na obra de Cristo, nos méritos de Cristo. No entanto, ninguém imagine ser um verdadeiro crente sem produzir frutos. Esse é um tópico eu não diria polêmico, porque afinal é ponto pacífico o cristão produzir frutos. Mas a aplicação que eu gostaria de fazer nas nossas vidas, meus irmãos, é sobre outro tópico que é por várias vezes mostrado na Nova Aliança. Na Nova Aliança, nós temos um período de maior conhecimento, nós temos um período de maior avivamento da igreja, e nós temos um período onde o Espírito Santo age de forma especial na vida da igreja. Todo cristão, e eu repito, todo verdadeiro cristão, ele recebeu um dom do Santo Espírito.
Se você é um verdadeiro cristão, você tem um dom. E esse dom, como Paulo diversas vezes fala na carta de 1 Coríntios, de 2 Coríntios, na carta aos Romanos, esse dom ele deve servir para o benefício do corpo de Cristo. Todo verdadeiro cristão, ele possui um dom que deve ser aplicado na igreja. Portanto, o serviço na comunidade não deve ser algo opcional para o verdadeiro cristão. Como nós vimos aqui, Tiago nos mostra que o fruto é algo natural da árvore. Natural. Portanto, meus irmãos, a exortação que eu faço a tanto aquelas pessoas que são inoperantes na igreja, e a exortação que eu também faço àquelas pessoas que trabalham na igreja, no entanto fazem o seu trabalho de forma relaxada, dão os seus frutos a Deus de qualquer jeito, e eu exorto os irmãos também ao meu coração, com temor e tremor, é que nós possamos levar mais a sério aquilo que nós temos ouvido nos nossos cultos, aquilo que nós temos aprendido nas nossas EBDs, que nós possamos ser cristãos operosos e que essa palavra que Tiago fala hoje aqui, ela possa quebrantar o nosso coração e nos despertar. O que não falta, eu tenho certeza, são trabalhos na igreja, são lugares vagos. Então, que nós possamos acordar, meus irmãos, e sermos cada vez mais operosos para a glória de Deus, para o crescimento do reino de Jesus Cristo aqui nessa terra. Com isso, a gente finaliza o 2º capítulo de Tiago, e no próximo estudo nós iremos estudar o 3º capítulo de Tiago, que é um capítulo também muito prático, que vai trazer muitos bons aprendizados para a nossa vida, meus irmãos. Peço que os irmãos não se esqueçam de estar perguntando acerca de dúvidas, perguntando acerca de tópicos que não foram bem explicados. Podem perguntar aqui no YouTube ou no nosso grupo do WhatsApp. E eu peço que os irmãos possam abaixar suas cabeças para nós orarmos, finalizando assim o estudo de hoje. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, maravilhoso e eterno Pai, que essa palavra, Senhor Deus, falada aqui possa nos despertar, possa trazer a verdade, Senhor Deus, para as nossas mentes. Que essa palavra falada aqui em Tiago, Senhor Deus, ela possa ser viva, Senhor Deus, e que ela possa incomodar o nosso coração, para que nós venhamos a ser cada vez mais operosos, Pai. Quebra as barreiras que o nosso coração pecaminoso levantou, Senhor Deus, diante do serviço na igreja. Que nós possamos, Senhor Deus, contribuir para o crescimento do Teu reino, Senhor Deus, nos mais diversos serviços que existem na igreja. Fica conosco, Senhor Deus, protege o Teu povo e nos traz mais rápido possível, Senhor Deus, para o ajuntamento solene, para o culto público, Senhor Deus, que é onde a Tua igreja se deleita na Tua palavra com maior profundidade, Senhor. Fica conosco, é isso que nós Te rogamos e desde já Te agradecemos. No nome de Jesus. Amém, Senhor.